Olá a todos. Nosso grupo, que é composto por mim, Bárbara, Heitor e Leandro, vai apresentar uma análise de dados do HIV e AIDS em Minas Gerais. Nesse projeto, nosso objetivo foi usar ciência de dados para relacionar perfis sociais com os desfechos clínicos dos pacientes. Primeiro, uma introdução, né? Então, a gente partiu de uma questão central, que era como a gente pode usar os dados públicos da Secretaria da Saúde de Minas Gerais, que foi de onde saiu os nossos dados, né, para entender melhor a epidemia e direcionar as ações de forma mais eficaz. E para responder isso, a gente fez uma investigação em 4 etapas que vai guiar a nossa apresentação. Então, primeiro, a gente vai entender como o vírus se espalha, analisando os modos de transmissão. Depois, quem está em maior risco de óbito. Em seguida, a gente investiga o porquê desses grupos correrem mais risco, analisando a carga de sintomas no diagnóstico. E, por fim, a gente mostra como a gente pode usar isso na prática, identificando perfis de risco. Falando um pouco da metodologia e da preparação dos dados, para essa análise a gente utilizou ferramentas do Python, Pandas, Plotly e StatsModel, e a gente passou por uma análise exploratória, testes de hipótese com Bootstrap, modelos de regressão e clusterização. Além disso, a gente precisou criar uma métrica-chave, que é essa carga sintomática, que é o número de sintomas que um paciente tinha ao ser diagnosticado. E essa métrica foi crucial, assim, para a gente entender a gravidade da doença no momento da notificação. Então, a primeira parte, né, a nossa parte 1, que é para responder a nossa primeira pergunta, o panorama da transmissão. Então, como o vírus se transmite, né, basicamente, com os modos de transmissão em Minas. A gente teve um dado muito expressante, que é 96,2% da epidemia é gerada por via sexual. Então, os outros dois, que são ou por injeções ou pela via vertical, né, que é mãe e filho, são, assim, quase insignificantes. Realmente, a vida sexual é o principal. E o perfil da transmissão sexual, que é quando a gente olha mais de perto, né, para esse gráfico, a gente consegue ver muito bem que a maior parte dos casos, 64,7%, é relações entre homens, é, e quase 28% relações heterossexuais. Mas o restante é uma porcentagem, assim, mínima muito menor, que realmente não trouxe tanto para o nosso estudo, assim, né? A gente vai ficar mais na transmissão sexual mesmo. Bom, na parte 2 a gente vai falar um pouco sobre os fatores de risco e mortalidade. Então a gente vai tentar ver como funciona, né, essa correlação do perfil sociodemográfico do paciente com a evolução para óbito. Bom, então, para conseguir verificar essas desigualdades, a gente usou alguns testes de hipótese, então utilizando permutação e bootstrap para pegar os intervalos de confiança, e algumas coisas nos chamaram a atenção. A primeira é que a idade é um dos fatores de risco para o óbito, porque pegando em média o que a gente tinha na base de dados, os pacientes que morreram eram 7,2 anos mais velhos do que na nossa hipótese nula, né, onde seria igual essa média, seria zero, ali, né, ao redor. Outra coisa que chamou a atenção era a questão de gênero, porque uma das coisas que a gente observou na análise dos dados é que existiam muitos mais pacientes homens, só que quando a gente foi verificar a relação na taxa de óbito, olhando os intervalos de confiança gerados pelo Bootstrap, a gente notou que o óbito entre as mulheres é significativamente, é, significantemente maior do que o dos homens. Então, não existe uma sobreposição entre esses intervalos. E tanto para raça e para escolaridade também, a gente usou alguns testes de permutação e chegamos à conclusão de que pacientes pretos e pardos e crianças com baixa escolaridade, né, pessoas com baixa escolaridade, também estão entre os grupos de risco. A notícia boa é que, ao longo dos anos, como a gente pode ver aí no gráfico, a mortalidade causada pela AIDS vem diminuindo. Então,
Mas mesmo assim, né, é importante ficar de olho nas pessoas que estão em risco. Bem, até agora a gente viu o panorama mais associando fatores de risco à mortalidade. A minha parte da apresentação vai falar mais sobre duas questões investigativas. Primeiro, a gente vai entender o que leva certos grupos a um diagnóstico mais grave. E segundo, a gente vai usar aprendizado de máquina para descobrir se existem perfis que a gente pode identificar no momento do diagnóstico. A terceira pergunta da pesquisa foi: quais fatores sociodemográficos estão associados a uma maior carga de sintomas no momento do diagnóstico? Entender isso é muito importante, porque um diagnóstico com muitos sintomas, o que chamamos de carga sintomática, geralmente mostra que a pessoa tem um vírus há mais tempo sem tratamento. Então, para responder isso, a gente usa um modelo de regressão, que a gente consegue ver o impacto de cada fator individualmente. Nesse gráfico, a linha vermelha ela é o ponto de nenhum efeito, que é como se fosse um grupo base, assim, e tudo que está à esquerda da linha vermelha demonstra menor incidência de sintomas, e tudo que está à direita demonstra maior incidência de sintomas. Então a gente consegue ver aí que idade e o gênero masculino, eles têm uma maior quantidade de sintomas, uma maior carga de sintomas, mas o fator mais interessante é a escolaridade. A gente consegue ver uma clara associação de quanto maior a escolaridade, menor a incidência de sintomas, é uma relação inversa, né? E isso sugere muito que acesso à informação e barreiras socioeconômicas são muito importantes para um diagnóstico mais tardio e talvez mais cargas sintomáticas de AIDS, né? E, e é isso. Agora, para a parte 4, isso nos levou à nossa última pergunta, né? Que já que os sintomas são muito importantes, será que a gente consegue usar a concorrência deles, para identificar perfis de pacientes com maior risco de óbito? Então, para isso, a gente usou uma técnica de machine learning de clusterização, que a gente vai tentar agrupar pacientes com padrões de sintomas similares. Mais especificamente, a gente usar o Camins, e a gente conseguiu identificar dois perfis principais dos dados. A diferença entre eles é bem clara. A gente consegue ver que o primeiro perfil a gente tem 4,9% de taxa de óbito, enquanto no segundo, 18,1%. E agora a gente vai analisar por quê? O que acontece de diferença entre esses dois clusters, né? A gente fez um heatmap de sintomas por cluster, né? Então a gente consegue observar que o cluster 2, que é o que tem a maior taxa de óbito, tem uma maior prevalência de sintomas. Então fica claro que o perfil de alto risco ele é caracterizado por uma prevalência muito alta de sintomas diversos, né? Principalmente caquexia, que é perda de peso, e astenia, que é fraqueza. Então a gente conseguiu não só identificar um grupo de risco, mas também descrever que o que é feito clinicamente, né? O que acontece. E a gente respondeu essas duas perguntas, mostrando que a escolaridade ela impacta na gravidade e como a gente pode usar os sintomas para identificar os perfis de risco. Bom, concluindo então, a gente chegou à conclusão que a transmissão é predominantemente pela via sexual, né? Então, com predominância em homens homossexuais. O risco de óbito está entre as pessoas com idade mais avançada, escolaridade, mulheres, pessoas pardas e pretas. E, bom, a gente viu que existe uma forte ligação entre a baixa escolaridade e a quantidade de carga sintomática. E, por último, a gente notou que pacientes com múltiplos sintomas têm mortalidade bem maior do que com poucos, que era o esperado. E é isso. Muito obrigada.